dia, bom dia, bom dia, graça e paz. Mais uma manhã que estamos aqui reunidos na presença do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Pai. Que prazer, que honra poder estar com você. Você que tem nos acompanhado pelos canais aí do Ministério Vida no Espírito, tanto aqui no Instagram como no YouTube. Que Deus seja louvado pela tua vida, louvado seja o Senhor. Quero mandar um abraço aqui a todos os caminhoneiros que estão conectados conosco, Pastor Franci. Através do Pastor Franci, muitas pessoas aí pelo Brasil inteiro estão aí, os caminhoneiros também conectados conosco. Um abraço aos nossos irmãos caminhoneiros que têm sido a bênção para a nossa nação, que têm levado alimento, têm trabalhado nessa nação. O que seria de nós aí se não fossem os caminhoneiros? Que Deus abençoe a vida de vocês e nós abençoamos aqui do Ministério Vida no Espírito a vida, a casa, a família de vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Bom dia, os irmãos estão entrando aqui conosco. Vamos ver quem é que já despertou, quem é que está com aquele café doce. Ó, irmão Almir, aleluia. Glória a Deus. Bom dia, Balneário Caputera. Irmão Emerson, Gabi, Deus abençoe. Bom dia, Camila, lá em Joinville, Santa Catarina. Bom dia, Amanda, lá de Recife, minha prima. Que Deus abençoe tua vida, tua casa, minha prima. Louvado seja o nome do Senhor. Sueli, Deus abençoe. Que o Senhor nessa manhã possa nos ministrar, possa falar ao nosso coração. Que o Senhor possa nos trazer uma palavra, um direcionamento. Eu estou com uma palavra rema para você. Eu estou com uma palavra muito específica para você. Quero te encorajar a abrir teu coração, porque essa palavra aqui, com certeza, ela é uma resposta direta para você. Amém? Quero compartilhar com você nessa manhã, do livro aqui de João, no capítulo 11, que vai falar sobre a morte e a enfermidade de Lázaro. No capítulo 11, no versículo 1, diz assim: Estava, porém, enfermo um certo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e da sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com ungento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, versículo 4, disse, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Quando eu sentei aqui, eu falei: Deus, o que o Senhor quer falar conosco nessa manhã? E a palavra veio muito profunda no meu coração, e eu acredito que essa palavra é muito específica para alguém que que está conosco aqui ou que ainda vai acessar. Existem momentos na nossa vida que a gente passa por tantas coisas que realmente a gente diz assim: Senhor, por que eu estou passando tudo isso? Por que eu tenho que atravessar tudo isso? Por que, Senhor, que eu estou vivendo esse tempo na minha vida? Assim como Lázaro, que era amigo íntimo de Jesus, quando ele adoece, alguém pede para as suas irmãs comunicar ao Senhor que aquele a quem ele ama estava doente, enfermo. E Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Muitas das vezes nós estamos passando por situações que talvez a gente não esteja entendendo. Mas quem sabe o Senhor nessa manhã te traz aqui para te dizer: tudo que você está passando não é para a tua morte. Tudo que você está passando não é para destruir você. Mas talvez tudo que você está passando é para que o Senhor de alguma maneira possa ser glorificado através da tua vida. E talvez para nós seja difícil em algum momento ter que aceitar a dificuldade que nós estamos vivendo. Mas eu quero pelo Espírito que essa palavra seja uma resposta muito clara para você. Que tudo que você está passando é para que o Senhor seja glorificado por ela. A questão toda é que nós precisamos entender os propósitos do Senhor. Eu sempre costumo dizer que quando você começa a entender que o teu Pai está no controle de tudo, independente do caos.
Porque por muitas das vezes, um sistema religioso que trabalha muito em volta do ego do homem, ele parece que apresenta Deus para nós como um Deus quando tudo está dando certo. Se deu certo, foi Deus. Se nós abriu as portas, foi o Senhor que abriu. Mas se a porta não está fechada, é o inimigo, irmão. Não. Deus ainda é o Deus da tua vida. Se você verdadeiramente entregou a tua vida para o Senhor, só quem tem o direito e a permissão de tocar em você é o Senhor. Ainda que Deus permita circunstâncias adversas que Ele pode permitir, mas eu entendo que Ele está permitindo para poder me ensinar, para poder me ministrar, e principalmente porque, segundo as Escrituras, o Senhor, quando soube que Lázaro estava doente, Ele não se preocupou em ir, Ele só disse assim: essa doença não é para a morte, mas é para glorificar o meu Pai. Tem coisas na tua vida que talvez está parecendo para você como morte. Você diz assim: cara, tá difícil demais, não sei se eu vou conseguir. Talvez o Senhor te trouxe aqui hoje para te dizer: ei, acalma. A tua vida é para glorificar o nome do Senhor. Deus vai ser glorificado no meio dessa situação. Agora, entre Deus ser glorificado e você, existe um lugar onde você precisa descansar, confiar. Então, nós precisamos entender que esses são dias que o Espírito Santo está te atraindo para Ele, de alguma maneira está ativando o teu espírito, porque o nosso espírito, o espírito humano, ele tem 3 funções que são fundamentais. Primeiro, Deus se relaciona com o teu espírito, a comunhão é com o teu espírito. Segundo, o teu espírito tem uma função que é a intuição. Quando você começa a ter comunhão com Deus no teu espírito, independente de como está a tua alma. Por que você precisa entender isso? Porque a comunhão de Deus começa primeiro com o teu espírito, mas às vezes o que é a alma do homem? É o intelecto, é as emoções, é a mente, que muitas das vezes estamos em guerra. Estamos aqui preocupados, como é que eu vou resolver isso e tal. Mas quando você vai orar a Deus e você entende que o teu espírito tem 3 funções básicas: comunhão, intuição e consciência. Na minha oração com Deus, eu me relaciono com o meu espírito. E aí então eu passo a ter comunhão com o meu espírito, ainda que a minha alma esteja preocupada. É por isso que alguém que não aprende a ter comunhão com o Senhor no espírito, dificilmente ela vai conseguir ter uma comunhão verdadeira. Por quê? Porque ela vai depender do bem-estar, ela vai depender do momento que ela está vivendo para poder estar buscando a Deus. Por isso que muitas das vezes, muitas pessoas elas só vão começar a orar quando elas estão passando por dificuldade. Por quê? Porque na alma dela ela quer uma resposta. Mas deixa eu te dizer, quando você começa a ter uma comunhão com o Espírito, independente das guerras que você está vivendo, o Senhor começa a ativar um outro canal dentro do teu espírito, que é a intuição. E a intuição te faz ter a percepção que está um caos. E agora a intuição começa a te dar uma clareza. Mas Deus está no controle. E aí começa a ser ativada uma outra função dentro do teu espírito, que é o quê? Que é a consciência, a certeza absoluta, que eu não posso recuar, que eu preciso permanecer. E tudo isso se dá na tua vida de comunhão com Deus. Se você puder, dê uma olhada no YouTube, dê uma olhada no nosso canal, tem uma mensagem que nós ministramos sobre isso ontem na escola. A vida de Deus habitando na alma do homem. Quando você começa a entender essas funções, você vai perceber que Deus sempre esteve no controle. E que esse momento que tu está vivendo talvez seja um momento difícil, mas eu profetizo segundo as Escrituras que esse momento é para que o nome do Senhor seja glorificado. Então as irmãs chegaram e disseram: olha, Senhor, Lázaro, aquele a quem tu ama. E Deus amou o mundo de tal maneira. Você está entre aqueles que Deus ama. E a mensagem para Jesus chega: Senhor, aquele a quem tu ama está doente, enfermo. E Jesus diz: mas essa enfermidade não é para a morte. Essa guerra que você está vivendo não é para te destruir. Essa batalha que tu está vivendo entre a tua família não é para te matar, não é para te envergonhar, não é para te destruir, mas sim para que o Senhor seja glorificado por ela. E quando o Senhor está dizendo isso,
Ele está te dizendo o seguinte: não tem algo que você não vai poder fazer. Chega um momento na nossa caminhada que a gente passa por umas situações que a gente não consegue resolver. Que você olha e diz assim: meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Eu não sei como. Sim, mas foi o Senhor que te chamou. E se o Senhor está permitindo você passar por tudo isso, é porque o Senhor está querendo ser glorificado através da tua vida, através da tua perseverança, através da tua consciência de quem Ele é. É por isso que você precisa aprender a se relacionar com Deus. Você precisa buscar a Deus no seu espírito. E eu falava ontem na igreja sobre isso, que um dos meios pela qual você começa a ativar o teu espírito é quando você entra na presença de Deus e fica em silêncio. Simplesmente você pode deixar um fundo musical e começa a se calar. E o teu relacionamento é de espírito para espírito, porque Deus habita dentro do teu espírito. Então muitas das vezes os teus pensamentos, a tua alma está agitada, as preocupações estão ali tentando determinar o ritmo da tua vida. Quantas pessoas começam a entrar num processo de ansiedade que desencadeia um processo de depressão, porque elas não conseguem encontrar esse lugar de refrigério, de descanso, aonde elas, independente das lutas, ela entra no lugar e silencia. Por quê? Porque a função do espírito humano é a comunhão com Deus. É no teu espírito que a comunhão começa. E essa comunhão com Deus no Espírito visa derramar sobre a tua alma. Ou seja, quando você começa a ser cheio da presença que começa a nascer no teu espírito, o teu espírito começa a transbordar na tua alma, transborda nos teus pensamentos, transborda nas tuas vontades, transborda nas tuas emoções. Então a tua carne ela vai começar a dar uma outra resposta. Talvez Deus, nessa manhã, sabendo como você está preocupado, sabendo como você está ansioso, Deus Pai sabendo que às vezes você olha para um lado e não vê uma resposta, não vê uma saída, não vê uma luz, Ele te trouxe nessa manhã, te conectou aqui conosco para dizer: não tenha medo, creia que eu estou no controle e que tudo que está acontecendo com a tua vida, com a tua casa, será para glorificar o meu nome. Meu nome vai ser glorificado. E eu entendo que o nome do Senhor é glorificado na nossa vida. Quando nós estamos passando por situações que, humanamente falando, parece ser tão difícil, ou até, por que não dizer, impossível. Deus ser glorificado numa situação. Porque se você for olhar esse texto, quando as irmãs de Lázaro mandam avisar Jesus que ele estava doente, enfermo. Ele estava enfermo. E Jesus disse: mas essa doença não é para a morte. Pastor, mas Lázaro morreu. Mas o que determina é o que o Senhor disse. Muitas das vezes, Deus se revela para você como tem se revelado, como tem te ministrado, que você precisa permanecer firme para que Deus possa salvar a tua casa. Mas o inimigo começa a negociar com você, tirando você do propósito, fazendo você se entristecer com a tua própria família, aquela que Deus diz que quer salvar. Às vezes pessoas da tua própria família, pessoas que você ama, pessoas que geraram você como pai, mãe, muitas das vezes são as pessoas que estão te humilhando, te perseguindo e falando mal de você por trás. E essas coisas vêm ao teu ouvido com um intuito: te deixar doente, te deixar enfermo. Mas como Cristo habita dentro de ti, e o Espírito de Deus é o que trabalha na nossa vida, Ele te para numa live como essa para te dizer: eu já não te disse que sou contigo? Não temas. A fé é a certeza do que tu não vê, mas a convicção daquilo que tu espera. Esperei com paciência no Senhor e Ele vai se inclinar para mim. Talvez nessa manhã o Senhor está falando com você. Tudo que está acontecendo na tua vida não é para a morte. Talvez o cenário está ficando difícil. Sim, o cenário, quando Jesus soube, Lázaro estava só doente. Mas depois de 4 dias alguém diz: Senhor, tu ainda quer ir lá? Lázaro morreu. Ele disse: não, ele está dormindo.
despertá-lo. Depois de alguns dias, quando Jesus chega, ele já tinha sido sepultado. Segundo o relato, a Bíblia diz que quando Jesus mandou tirar a pedra, todo mundo disse, já cheira mal. Não. O Senhor nunca se atrasa. Talvez Deus está falando com você nessa manhã. O Senhor nunca se atrasa. Aos teus olhos, talvez, parece que Deus está atrasado. Parece que Deus esqueceu de você. E é por isso que quando Jesus vem chegando para aquele momento, Maria vai até ele, chorando. Se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Tem horas que parece que Jesus não está com você. Tem hora que parece que Jesus ele saiu da tua vida. Porque tem um momento em que Deus ele se silencia para levar você à maturidade, para levar você a amadurecer, para levar você a um lugar onde somente o Senhor pode fazer. Versículo 32 diz, e tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou aos seus pés, dizendo, Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Pastor, se Deus estivesse comigo, isso nunca teria acontecido. Deus está com você. O cenário talvez pode parecer que não. As trevas estão tentando te convencer que não. As guerras emocionais vão tentando te convencer que não. Maria já tinha derramado suas lágrimas aos pés de Jesus. Maria já tinha enxugado os seus pés com seu cabelo. Maria amava Jesus. E quando ela manda dizer que Jesus está enfermo, Jesus não veio. Demorou e ele morreu. Aos teus olhos parece que tem coisas que estão morrendo, mas aos olhos de Deus não. Aos olhos de Deus, o que está acontecendo na tua vida não é para o teu fim, mas é para a glória de Deus. E para que o Senhor seja glorificado na tua vida. Às vezes parece que algumas coisas estão morrendo para você, mas não para Ele. Ele é fiel em todo tempo. É Ele que fala com você nessa manhã. É Ele que está te dizendo nessa manhã, não olhe para a circunstância, continue olhando para mim. E aí a Bíblia vai dizer no versículo 33, e Jesus, pois, quando ouviu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, ele moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Quando chega o tempo certo, o Senhor não resiste às tuas lágrimas. O Senhor não resiste à tua confiança. Eu quero dizer para você que tudo que você está passando não é para te matar, mas é para que Jesus seja glorificado. E a pergunta nessa manhã é, você está disposto a permitir que o Senhor seja glorificado na tua vida através dessa situação? Você está disposto a confiar no Senhor até que Ele se mova e faça do jeito dEle, da maneira dEle? Deus nessa manhã está te chamando. Deus nessa manhã está te dizendo, filha, filho, confia. Se tu crê, tu ainda vai ver a glória de Deus. Se tu crê, tu vai ver a glória do Senhor na tua vida. Não permita que circunstâncias adversas venham tentar roubar você desse lugar onde o Senhor está te colocando hoje. Eu declaro que você tem uma palavra. Eu vou repetir. Eu declaro que você tem uma palavra. E você não pode deixar essa palavra morrer.
Você não pode permitir que sepultem dentro de você essa palavra. Você precisa crer nela, porque é ela que vai te manter de pé no momento certo. É ela que vai te manter de pé. Onde você estiver, eu gostaria que você fechasse seus olhos. Se você estiver dirigindo, te conecta no Senhor agora. Mas permita que o Espírito Santo fale contigo. Deixa a presença do Senhor tomar teu coração nessa manhã. A palavra dele está dentro de ti. E esta manhã Deus está ressuscitando algumas coisas dentro de você. Ele está ressuscitando. Quantas vezes perguntei pra Deus, Tu é fiel, Senhor. porque ainda não aconteceu Tu és santo. tudo que Ele me prometeu. Cansado e desanimado, Ele é fiel. o tempo de espera tem me preocupado. Eu olho ao redor e penso que é em vão. Uau. E quase que essa dor rouba minha adoração. Mas a tua palavra diz que seus pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. A tua palavra diz que os teus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que Hoje Deus está ressuscitando algumas coisas dentro de você. Teu chamado, a tua vida. Deus tem coisas com você. Deus tem propósito com você. A sua casa ainda vai glorificar o Senhor. Simplesmente o adore e reconheça Ele. Pois tu olhas o vento e diz que isso é treinamento. Tu vês o bravo humano e diz que isso é chão pra você caminhar. Tu é bem-vindo, Espírito Santo. Tu percebes Tu és bem-vindo, meu amigo Espírito e Santo. diz que eu nem preciso lutar. Tu és bem-vindo, meu amigo. Pois no mesmo lugar hás morrido. Ressuscita a palavra dentro do coração do meu irmão. Não deixe que a palavra morra dentro de você. A palavra diz que seus pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Mas a tua palavra diz que os teus caminhos são maiores, maiores e maiores. Receba essa palavra. Bem maiores. Receba essa palavra. Receba essa palavra nessa manhã. O Senhor está trazendo entendimento para você. Os teus olhos podem não estar compreendendo nada do que está acontecendo, mas o Espírito que habita dentro de você está queimando como uma chama, dizendo: não desista, continue, continue. Que essa palavra permaneça dentro de ti. Que o Senhor nessa semana ainda responda, traga a resposta. E a graça do Senhor será com a tua família. Deus abençoe. Tenha um dia abençoado debaixo da graça do Senhor. Até amanhã.